Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta igreja matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Rádio Ativa Comunicações e também pela Rádio FM Difusora. Hoje, 25º domingo do tempo comum, e ao olharmos para a primeira leitura do livro da sabedoria, escrito séculos antes de Jesus nascer, nós vemos que o anúncio da paixão que Jesus faz no Evangelho está contido nesta primeira leitura, onde se fala que a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é Jesus, não seria compreendida pelo mundo, não seria aceita pelo mundo. Então ali vai narrando o sofrimento, a perseguição, que é justamente o que Jesus diz no Evangelho, que ele seria preso, morto, mas que ressuscitaria. Mas o livro da sabedoria nos leva a compreender a necessidade de que por esta sabedoria, esses sofrimentos não devem jamais ser motivos para desanimarmos, para desistirmos. Nós devemos entender que ao suportarmos o sofrimento, ao suportarmos a dor, a incompreensão, nós estaremos sendo, como diz a palavra de Deus, provados na nossa fé. Porque eu acho engraçado, porque tem gente que justamente nestas horas desiste. Porque é nesta hora que nós mais precisamos de Deus conosco. E às vezes muitos acham que Deus esqueceu dele, desistiu, e ele também desiste, às vezes até de viver, como o padre dizia agora há pouco. Nós precisamos então buscar forças nessa hora, sabendo que o pesado fardo que às vezes está colocado sobre os nossos ombros, ele é carregado também por Jesus conosco, porque se ele está conosco, ele não nos desampara. E aqui a gente lembra, porque talvez hoje você possa estar bem, talvez hoje na tua vida você não esteja com nada que possa estar te preocupando tanto. Mas de vez em quando é bom a gente dar uma olhadinha para trás, porque a gente esquece muito rápido. Mas não olhar para trás para resmungar, para sofrer de novo, não. Mas para lembrar as maravilhas que Deus já fez conosco. Quantas e quantas vezes você não estava em determinada situação que você pensava consigo, dessa eu não saio. Dessa eu não consigo sair. E das mais diversas matizes, sejam problemas de relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, sejam relacionamentos no emprego, no serviço, sejam dívidas, seja desemprego, seja saúde sua, seja a saúde de algum parente, alguma pessoa que você amava muito, que de repente recebeu um diagnóstico terrível, tem que passar por uma cirurgia onde corre risco de morte. E às vezes você estava ali e você falava, meu Deus, agora não tem jeito. E olha, quando você vê, passou por tudo e você está aqui, firme, em pé, porque Deus é contigo. Eu lembrava hoje de manhã, há 20 e poucos anos atrás, eu estava num leito de hospital, e o padre Nilci entrou pela porta do quarto do hospital e disse assim para mim, eu chamado capitão, eu não era diácono ainda, eu vim aqui dar unção dos enfermos para o senhor. Eu falei, meu Deus do céu, estou morrendo, não sabia. E agora? Mas estou aqui, 20 e tantos anos já. Então é isso que a gente precisa olhar. Porque Jesus, ele suportou tudo, porque ele sabia que era desígnio do Pai. Ele não abandonou a cruz. Então que nós também não abandonemos. Na carta de São Tiago, a segunda leitura, o apóstolo vai falar das desordens do mundo, como frutos de paixões interiores de cada um de nós. Ele vai dizer que o mal está dentro de cada um de nós. E aí a gente pergunta, né? Quando nós olhamos para o mundo e a gente vê tanta coisa ruim,
É claro que tem muito mais coisa boa. Mas a gente vê, por exemplo, olha lá para o Oriente Médio, é bomba para cá, é bomba para lá, é morte de criança, morte de idoso, carro explodindo. Aí você olha lá, a Ucrânia bombardeada, aí você olha o outro lá roubou, o outro deu tiro, o outro roubou o carro, o outro por causa do celular esfaqueou. É tanta maldade que campeia. E o apóstolo está dizendo para ele, de onde sai essa maldade? Essa maldade não é projeto de Deus. Essa maldade é projeto do inimigo de Deus, concretizada pelas mãos daqueles que se colocam a serviço do mal. Assim como o bem, assim como o reino de Deus deve ser construído por cada um de nós, pelas nossas boas ações, boas obras, também nós temos as más obras que saem de dentro das pessoas. Porque quando nós olhamos por tudo isso que eu falei, não é que veio alguém de Marte, não desceu um ET aqui na Terra para explodir o Líbano, a Síria, a Ucrânia, não. É o próprio homem que está fazendo isso acontecer. Essas maldades todas. Então, nós precisamos olhar para essas guerras, para essas brigas e saber que elas são consequências desse mal interior que a gente deixa brotar e sair para fora. E que nós precisamos, porque ele está dentro de nós. Mas nós precisamos deixar aflorar o bem. O apóstolo também vai dizer que às vezes nós não sabemos como pedir a Deus as coisas. E a gente depois sai dizendo que Deus não ouviu a gente. Gente, toda vez que você reza a Deus e pede alguma coisa, Deus te ouve. Isso não significa que Ele vai te dar o que você pediu. Porque Deus só vai nos conceder aquilo que for para a sua glória e para o nosso bem. E às vezes aquilo que nós estamos pedindo pode até parecer coisa boa para o mundo, mas Deus sabe que não vai ser bom para nós. E às vezes, Ele até inspira o seu coração, a sua mente, para dizer e entender que aquilo não é bom. Eu também conto uma história minha também, que há uns 40 e tantos anos atrás, crianças pequenas, a mulher trabalhando, nós tínhamos um carro, não tinha condição de comprar outro, claro. E eu falava assim, eu preciso de trabalhar, como é que eu vou de carro? A mulher fica sem... E eu vou tirar carta de moto. Eu tinha de carro, então eu fui fazer aula de moto. E estou lá, terminei todas as aulas, passei tudo, só faltava o exame prático de moto. E tinha uma última aula. E quando eu fui fazer a última aula, eu cheguei para o instrutor e disse assim, não vou fazer mais. Ele falou, não, não precisa, você já está sabendo pilotar mesmo, não precisa não, é só fazer o exame agora. Eu falei, não, eu não vou fazer exame também não. Mas como, você já pagou tudo? Eu falei, não, porque eu não vou, porque se eu for, vou morrer. Eu me conheço. E eu não tirei a carta de moto, porque sem carta eu não vou pilotar. E se eu tivesse pilotando, eu não estaria aqui. Eu tenho certeza disso. Então, às vezes, Deus mostra para a gente que algumas coisas não vai fazer bem para nós. Depois, o padre lembrava uma coisa importantíssima, porque isso faz mal para nós. Ele falava da depressão. E eu ouvi uma psicóloga uma vez fazendo uma palestra para ele, ela dizia, a depressão como esse excesso de passado que a gente remói, traz e carrega, como se fosse tralha. O excesso de presente que causa o estresse. E o excesso de futuro que causa a ansiedade. Não é aquelas pessoas que ficam tão preocupadas para frente, tão preocupadas que elas esquecem do hoje. Ela está tão preocupada do que vai fazer no jantar do Natal, da ceia, que ela esqueceu o que vai fazer no almoço de hoje, na janta de hoje. E está sofrendo. Às vezes tem gente que vai falar assim, vai viajar daqui 15, 20 dias, já está com a mala pronta. Aí todo dia vai lá, tira uma peça e põe outra. Isso é sofrimento. Eu, por exemplo, quando eu vou viajar, quando está faltando meia hora para sair, eu arrumo a mala e saio. Levou, esqueceu, não tem problema. Para não sofrer tanto com uma coisa que a gente nem sabe. Às vezes as pessoas chegam para mim na comunidade e falam, olha, o mês que vem vai ter a missa, vai ser o aniversário da comunidade. Eu falo, gente, mês que vem nem sei se vou estar vivo, deixa eu chegar mais perto, a gente senta e discute. Não vamos sofrer por coisas que ainda estão longe. É claro, vamos planejar, vamos nos organizar. E depois no Evangelho, a primeira parte, Jesus falando do anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. E depois, os apóstolos não compreenderam o que Jesus quis dizer. Eles não estavam entendendo o que ele queria dizer. Jesus tinha afastado justamente para ensinar para eles, porque a multidão não deixava Jesus ter esses momentos com os apóstolos. E aqui diz que ele justamente afastou. Mas vejam bem, que nesse não entender, os apóstolos estavam
discutindo outra coisa. Jesus estava falando da sua morte, da sua paixão, da sua ressurreição. E eles estavam discutindo sobre o que? Segunda parte do Evangelho. Quem será o maior de nós? E o grande mal de lá, até hoje, seja na empresa que você trabalha, é aquela disputa que existe entre funcionários, quem que vai ser o melhor, quem que vai ser o maior, quem que vai ser o promovido. Às vezes essa disputa entra dentro da família, é mulher brigando com o marido para ver quem ganha mais dinheiro, quem é mais famoso, quem é mais importante, quem tem mais seguidor na internet. É irmão disputando com o irmão para ver quem compra o carro mais bonito, mais chique, mais caro. É a disputa aqui dos apóstolos, quem vai ser o maior. E às vezes essa praga entra dentro da nossa igreja, onde a gente vê nas pastorais se degladiando, se disputando um com o outro, quem que é mais famoso, quem que arrasta mais gente, quem que canta mais bonito, quem que tem não sei o que, etc. e tal. E não pode ser assim, nós devemos somar. E esse somar significa, por exemplo, é com muita tristeza que às vezes a gente percebe, tem aquela pessoa que é coordenadora lá de uma pastoral. E ela fica lá 3, 4 anos coordenando a pastoral. Quando vence o tempo dela, que ela sai, em vez dela permanecer na pastoral, ela sai. Ela só serve para ser coordenadora. Ela não admite que outra tome o lugar e vai mandar nela. Isso é essa disputa que Jesus critica, que chama a atenção dos apóstolos para que não façam isso. E aí, para que eles possam entender melhor, Jesus pega uma criança e coloca aquela criança no meio. Para dizer para eles, olha a inocência, olha a pureza de uma criança. É assim que vocês devem ser. Porque outros evangelhos vai dizer também dessas crianças que Jesus traz para o meio. E ele vai dizer, se vocês não forem como essas crianças, não entrarão no reino dos céus. E por que Jesus fala isso? Porque as crianças são puras. As crianças são inocentes. As crianças são sinceras. Elas só deixam de ser puras, inocentes e sinceras quando nós adultos as corrompemos. Quando nós adultos fazemos coisas erradas e ensinamos elas a fazerem coisas erradas. Mas quando a criancinha está lá petitinha, se ela tiver que falar para você se é feia, ela vai falar, você é feia. Ela não vai mentir para você ser bonitinha para te agradar, não. Ela fala a verdade, ela fala o que ela pensa. A criança, ela tem a fé em você pai, em você mãe, como nós, por exemplo, deveríamos ter em Deus. Porque a criança, ela confia cegamente no pai e com a mãe. Ela não titubeia, porque ela sabe que o pai e a mãe vai fazer tudo para salvá-la, como Deus fez para nos salvar. Mas às vezes nós não devolvemos esta fé em Deus, como Ele gostaria, como a criança faz com o pai. Eu já repeti muitas e muitas vezes aqui, falo de novo para vocês entenderem o que eu quero dizer. E por que Jesus toma um exemplo de uma criança para mostrar aos apóstolos e mostrar para nós? Se você pegar uma criancinha de 1 ano e meio, 1 aninho, 2 aninhos até aí, porque hoje com 3 anos para frente já está bem difícil, né? Você colocar 2 metros de altura lá em cima, e você pai, e você mãe ficar aqui embaixo, 3 metros de altura e falar para a criança, pula que o papai vai pegar, pula que a mamãe vai pegar. A criança pula ou não pula? Pula. Agora se põe um adulto e falar pula, não vai pensar, não vai pular. E assim às vezes nós fazemos com Deus, nós não confiamos. Por isso que Jesus tomou o exemplo dessa criança. Então, por fim, peçamos nesta liturgia de hoje, que pela intercessão de Santa Rita, nós possamos na nossa vida de fé, na nossa vida de oração, ser como as crianças e assim herdarmos o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.